Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos compartilhando os momentos que eu estou vivendo, externando tudo aquilo que realmente nós estamos experimentando no momento que o grande Criador do universo ele nos possibilita que a gente venha viver, vivenciar e ser, porque eu acredito que a vida ela é uma experiência maravilhosa. A cada dia a gente vai nutrindo a nossa mente de pensamentos mais saudáveis, a gente vai realmente evoluindo, adquirindo uma consciência de expansão, e a gente percebe o seguinte: à medida que o tempo vai passando, quanto mais sabedoria você adquire, você vai tendo mais tranquilidade, você vai tendo mais virtudes. E uma das virtudes que a gente deve cultivar a cada dia na nossa existência é a paciência. Eu falo isso por experiência própria, eu já fui alguém muito apressado, alguém que vivi em um ritmo muito acelerado. Eu esperava que, correndo mais do que os outros, eu poderia obter um resultado mais rápido que as outras pessoas, eu sempre iria chegar na frente, mas eu nunca analisei que, se o meu ritmo continuasse tão frenético como eu estava, que ia chegar um dia que a corda iria se romper, porque nenhum ser humano resiste viver sempre no nível máximo de adrenalina. Chega um determinado momento na nossa vida que a gente tem que diminuir o ritmo, ou seja, a gente tem que amolar mais o machado e não ficar simplesmente dando machadadas de uma forma ininterrupta e cansativa. Por quê? A experiência ela me trouxe um ganho de maturidade muito grande, onde eu aprendi realmente a parar, refletir, porque tem momentos da minha vida que é necessário que eu faça uma introspecção, tem momentos da minha vida que é altamente salutar que eu possa me conduzir para um caminho da meditação, da reflexão, e a pausa vai ser fundamental para que eu possa obter um resultado satisfatório. Por quê? Tem pessoas que elas pensam que se elas pararem, elas vão perder. Mas se você analisar, a vida ela não é a corrida para ver quem chega primeiro. Eu compreendo que se a vida fosse uma corrida, seria uma prova de resistência, onde a gente vai cumprindo alguns propósitos durante a caminhada, durante a corrida, seja, mas a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai perdendo algumas coisas, e principalmente a gente tem que deixar para trás aquilo que não pode nos conduzir para a frente. Eu costumo dizer que o ser humano comete um erro muito grande, que é encher muito a sua mochila. Ou seja, a gente vai fazer uma viagem, que essa viagem é uma viagem de experiência, de descoberta, mas a gente sempre quer levar muita coisa. Se você observar, quando a gente vai fazer uma viagem até internacional, as pessoas levam muitas coisas parecendo que vão morar lá, quando na verdade seria necessário a gente ir com a roupa do corpo e comprar tudo lá, porque nós lá iríamos viver outra experiência de vida, a gente ia trazer coisas completamente diferentes daquelas que a gente costuma comprar aqui. Então o ser humano ele deve se adaptar a essa mudança, e eu compreendo que essa mudança está sendo muito benéfica na minha vida, porque eu hoje percebo que minha mãe ela me vê de uma forma completamente diferente da forma que ela me via há anos atrás, porque ela percebe que eu atingi esse grau, esse nível de maturidade, mas não é fácil você romper com padrões de comportamento, não é fácil você deixar de ser quem você sempre foi, não é fácil você deixar de fazer o que você sempre fez achando que você estava fazendo a coisa correta, porque tudo é um padrão. Mas ao longo da vida a gente vai percebendo o seguinte: caramba, as pessoas estão vivendo tudo com o mesmo padrão de comportamento, estão obtendo resultados que não são favoráveis, ou seja, resultados amplamente negativos, ou seja, perca da liberdade, perca da saúde. Elas estão perdendo tudo ao longo da vida, elas estão deixando de viver. Aí você começa exatamente a cultuar a experiência de viver curtindo a jornada. Eu vim de carona com um amigo meu, ele é aposentado da Petrobras, engenheiro de perfuração em alto mar, e é uma pessoa que tem muita experiência, muita bagagem. Ele já viajou por mais de 20, 30 países do mundo, já morou em mais de 160 cidades, e ele tem uma experiência muito grande de vida, e a gente tem uma conexão muito grande em termos de dialogar, em termos de falar sobre a vida, e ele me fala uma coisa: Mário, não precisa pressa, ande devagar, faça as coisas bem feitas, não se arrependa daquilo que você fez e também não se arrependa daquilo que você não fez. Por quê?
A partir do momento que a gente tem consciência verdadeiramente daquilo que a gente quer na nossa vida, a gente não se arrepende. Chega um momento na nossa vida que a gente não pode ter mais dúvida. A gente tem que viver de certeza, a gente tem que viver realmente de contemplar o belo. Eu hoje aprendi o seguinte, acabei de chegar do shopping agora, fui lá rápido olhar um produto, mas verifiquei que aqui no comércio é melhor comprar aqui. O que acontece? Experiência de vida, eu vim cultuando o ambiente, eu vim vivendo, eu vim respirando, e você tem que aprender o seguinte, quando você sair para ir para o shopping, vá para o shopping, contemple o shopping. Quando você sair para ir para uma praça, respire o apuro, olhe as árvores, viva tudo que está ao seu entorno, e você vai perceber o seguinte, que não precisa de tanta correria, tanta aflição. Por quê? A vida não é competição, a vida não é disputa com ninguém. Eu aprendi a me libertar desse paradoxo, dessa bolha cultural, dessa bolha social que as pessoas se colocam, a partir do momento que eu percebi o seguinte, o que eu quero é diferente daquilo que a maioria quer. A maioria ela quer competir entre si. Eu não, eu percebo uma coisa, a minha maior competição é para vencer os meus medos, os meus temores, os demônios que eu mesmo crio na minha mente. Eu não posso viver cultuando o modelo de vida do José, do Antônio, eu tenho que criar a minha própria atmosfera, eu tenho que viver as minhas próprias experiências e eu tenho que ter um modelo de vida que verdadeiramente se encaixe com o meu propósito. E qual é o meu propósito hoje? Mostrar para as pessoas que elas podem viver em um ritmo de vida totalmente diferente, que elas podem ser felizes sem precisar consumir tantas coisas. Eu falo sempre, a sociedade ela te impõe um consumo desenfreado, ela te impõe estudar pra caramba, ela te impõe trabalhar feito um burro de carga, ela te impõe a violência, e aí depois ela vai te vender a saúde, porque eu estou aqui mesmo em um bairro que tudo que você olha é clínica, são laboratórios, porque as pessoas elas passaram a vida delas inteira correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de títulos. Aí chega um determinado momento que as pessoas percebem que elas perderam tudo que elas poderiam viver, elas não contemplaram o belo, e chega uma fase da tua vida que tu não pode mais pular de paraquedas, tu não pode mais correr 50 quilômetros, tu não pode mais pedalar bike. Então aprende a fazer tudo com o processo da vida. Não tente vencer a dor, porque a dor faz parte desse processo de crescimento. Eu falo sempre que nós temos a fase de nascimento, crescimento, maturidade e declínio. Se você não aprender durante o teu crescimento que você vai ser submetido a algumas adversidades, algumas contrariedades, que a tua vida vai se apresentar de uma forma contrária que você deseja em alguns momentos viver, mas tudo isso faz parte de um grande processo, porque tudo está envolvido no teu paradigma de vida. A gente aprendeu as coisas de uma forma e depois, quando a gente cresce, a gente vai ter que desaprender e reaprender novamente da forma certa. Por quê? Às vezes a gente copia aquilo que os nossos pais fizeram de uma maneira totalmente equivocada e a gente nem questiona, vive um padrão de comportamento automático. A partir do momento que eu comecei a estudar neurociência, psicologia, eu aprendi o seguinte, que eu tenho que me libertar de vários paradigmas, eu tenho que me libertar de várias amarras, eu tenho que construir a minha própria estrutura de vida dentro de um mecanismo que eu possa ter o controle. Eu sei que eu não vou ter o controle total das coisas que acontecem fora de mim, mas eu posso controlar as minhas emoções. A partir do momento que eu controlo os meus sentimentos, fica muito mais fácil eu controlar as minhas emoções e eu entender que o mundo é do jeito que eu visualizo. Eu tenho que criar a vida que eu desejo viver, não viver a vida como todos vivem, porque eu não tenho o manual de como funciona essa vida. Mas a partir do momento que eu estabeleça princípios, regras, que eu estabeleça um manual de existência para a minha vida, eu vou conseguir ter esse controle. Então o que eu faço hoje é o seguinte, eu tenho um modelo de vida, esse modelo de vida hoje é um modelo onde eu cuido mais da minha saúde, onde eu pedalo, onde eu faço meus exercícios de meditação, onde eu percebo que eu tenho que cumprir a cada dia minhas metas, meus próprios objetivos, que eu tenho que melhorar 1% a cada dia. Eu não estou aqui para lutar contra ninguém, eu não estou aqui para vencer ninguém, eu estou aqui para ser melhor do que o que eu fui ontem, fazer o bem pelas pessoas, caminhar em pró de desenvolver um potencial maior para mim e depois eu conseguir compartilhar tudo isso com a humanidade, porque eu percebo que a humanidade ela está sendo escravizada e a cada dia a humanidade está caminhando para um caos, para um calabouço. A humanidade trabalha para ter dinheiro, depois está infeliz, mesmo tendo dinheiro, então tem que ter um equilíbrio. E eu criei um esquema para mim, que é o esquema da tríade, corpo, mente e alma. Você tem que ter equilíbrio entre corpo, mente e alma, senão você pode se tornar o homem mais rico do mundo, você vai ser o homem mais infeliz do mundo. Então tem que ter uma tríade, você tem que ser o homem
mais rico, mais feliz e mais saudável. Isso é importante. Se você é o mais rico e você é o mais infeliz e o mais doente, você não tem um princípio básico de boa vida. Ou seja, boa vida não quer pressa. Boa vida é exatamente você viver com seus princípios, você viver para evoluir, crescer a cada dia e se tornar a sua melhor versão. Então aprenda uma coisa, seja cada dia a sua melhor versão. Pega esse código e abraça para a vida. Gratidão, seres de luz. Sucesso sempre. Uau!